A seguir, Hora da Notícia. A ampliação da capacidade de produção da unidade da BS Bios de Passo Fundo e como isso deve refletir na economia regional. Nosso convidado no estúdio para falar sobre o assunto é o diretor-presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella. O encontro entre o presidente do BRDE e lideranças da região sobre como estimular o desenvolvimento econômico. O trabalho do CAC de Passo Fundo são atendidas crianças e familiares no combate ao câncer de 72 municípios da região. E ainda na preparação para a Jornada Nacional de Literatura, o uso de pallets que vão servir de base para as estações de leitura. Hoje é segunda-feira, 31 de julho, é Hora da Notícia. Quem esteve em Passo Fundo na sexta-feira para uma conversa com empresários da região foi o presidente do BRDE, Odacir Klein. Ele fez um balanço da atuação do banco nos 3 estados do Sul e falou sobre projetos para novos investimentos. O aporte de recursos do BRDE para 2017 deve ficar dentro do patamar do ano passado, com pequena alteração para o segundo semestre, já que estarão em jogo não mais a demanda e a estrutura de negócio, mas sim a política de governo. Isso poderá implicar numa redução dos limites de empréstimos. No entanto, o banco segue a linha de fomentar novos projetos. O BRDE é um banco que estimula investimentos e, neste momento, é fundamental que haja preocupação com empreendedorismo. Nós não sairemos de crise econômica sem empreendedorismo. É preciso ousadia empresarial e o empresário dirá, eu preciso segurança. O BRDE tem como função exatamente ajudar para que os empresários tenham acesso a crédito diferenciado e, inclusive, ajudar desde a primeira hora para que nós tenhamos condições de ter projetos bem formulados. Qualquer empresa que procurar um financiamento no BRDE vai ter seu projeto analisado. O BRDE atuará até com uma espécie de consultoria, no sentido de que o projeto seja viável. E o BRDE assume o risco pela inadimplência perante os órgãos que dão origem aos recursos. Dentre as linhas de financiamento disponíveis pelo banco, o agronegócio continua em destaque. Em que patamar ele está para o banco? Mais ou menos com 35% do volume de recursos do BRDE na área do agronegócio, se nós considerarmos como um todo, se nós considerarmos também a indústria vinculada ao agronegócio e também considerarmos financiamento da infraestrutura, como armazenagem, como irrigação, e também tivermos em consideração aquilo que é o financiamento chamado dentro da porteira. A BS Bios de Passo Fundo foi autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a aumentar a produção de biodiesel em 33%. O que isso representa para a empresa e também para a economia do município é o que a gente vai saber a partir de agora com o nosso convidado, Erasmo Carlos Batistella, que participa do Hora da Notícia de hoje. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Kelly, pela oportunidade. Começo perguntando quais foram os fatores, então, que determinaram o aumento na produção de biodiesel. São vários fatores, mas eu posso elencar 2. O primeiro fator é que a BS Bios, desde que foi fundada, ela sempre buscou crescer no segmento de biocombustível. É a 4ª vez que nós estamos ampliando a nossa capacidade produtiva aqui em Passo Fundo e, em função dessa nossa vontade de crescer, é que o ano passado nós fomos a empresa que mais produziu e comercializou biodiesel no Brasil. E o segundo fator é que nós estamos nos preparando para o incremento que vai ter de mistura, que vai sair de 8% da mistura que é hoje para 10% já no próximo ano.
Isso já acontece de forma imediata? Vai acontecer em etapas? Sim, ela acontece de forma imediata, porque nós já fizemos as obras de ampliação, nós já recebemos a autorização tanto da FEPAM quanto da ANP para produzirmos nesta nova capacidade e nós agora já estamos nos preparando para participar do próximo leilão. O biodiesel é todo comercializado através de leilões no Brasil e nós imaginamos que já em setembro a gente já possa estar produzindo com esta nova capacidade que foi ampliada recentemente. E essa ampliação foi só para a unidade aqui de Passo Fundo? A unidade de Passo Fundo ela ampliou em 33% a sua capacidade produtiva e nós estamos também nesse momento fazendo a ampliação da unidade de Marialva, no estado do Paraná, que nós vamos ter uma ampliação daquela unidade de 38%. As duas unidades, a de Passo Fundo e a de Marialva, vão ter a mesma capacidade produtiva, 800 metros cúbicos por dia de produção em cada uma das unidades. Essa é a realidade hoje de Passo Fundo. Essa já é a realidade de Passo Fundo. Na unidade de Marialva, nós estimamos que ela vai estar concluída até o final deste ano. O que tudo isso, essa ampliação da capacidade representa, então, para a economia aqui de Passo Fundo, economia do município e também a economia regional? Ela tem uma importância muito grande, Kellen, para a economia regional. Sem dúvida, Passo Fundo é a cidade que mais se beneficia, porque nós podemos ter um incremento de faturamento de até 200 milhões de reais. Isso nós teríamos uma geração de impostos, principalmente ICMS, a maior aqui para o município de Passo Fundo, mas o benefício ele é muito amplo no que diz respeito à região, porque nós compramos matéria-prima de toda a região. Então, nós vamos ter um incremento de necessidade de matéria-prima na ordem de 30%. Tanto da soja, que é a nossa principal cultura da agricultura empresarial, quanto da agricultura familiar, porque nós compramos 40% de toda a nossa soja de pequenos produtores. Então, vai trazer um benefício bastante grande para toda a região. Em reflexos em termos de cadeia produtiva, que você já citou um pouquinho o exemplo da agricultura familiar, os empregos eles são gerados, então, de forma indireta. Isso. Nessa ampliação, nós vamos gerar alguns empregos diretos, mas essa ampliação foi de equipamentos. Nós aumentamos a quantidade de equipamentos dentro da nossa fábrica. Então, a maior geração de emprego é de forma indireta. Nós vamos ter mais caminhões transportando a produção, insumos, porque a nossa indústria ela não é de mão de obra intensiva, e sim de capital e tecnologia intensivo. Então, nós vamos ter um benefício no que tange a empregos, principalmente de forma indireta. Tá certo. Obrigada pelas informações aqui no Hora da Notícia. Sucesso! Muito obrigado. Obrigada. E depois do intervalo, os preparativos para as estações de leitura em Passo Fundo. A primeira já acontece neste sábado e a gente mostra já já. O CAC, Centro Assistencial à Criança com Câncer de Passo Fundo, fez uma prestação de contas da entidade a empresários e lideranças políticas do município. Foi hoje pela manhã. Um café da manhã com vereadores, empresários, gente do governo de Passo Fundo, dos hospitais e também da classe empresarial. Todos juntos em uma confraternização para ficarem por dentro do que é feito no CAC, o Centro Assistencial à Criança com Câncer de Passo Fundo. Nós prestando conta daquilo que nós estamos fazendo, as necessidades que nós temos na casa, eu acho que é uma maneira também de fazer com que as pessoas abracem conosco a causa CAC. O prédio é mantido com doações e o trabalho realizado por voluntários e funcionários. Eles atendem crianças e familiares no combate ao câncer, um serviço fundamental para quem necessita e que vem aumentando em demanda. Hoje, a entidade atende 72 municípios em sua região e o imposto é uma das maiores despesas da entidade. Em 2016, foram gastos mais de 50 mil reais em tributos. Bota alto nisso. Vê, olha, tu conseguiu 50 mil reais para entregar, já que nós estamos fazendo um trabalho social, né? Sim. Então é bem complicado.
No relatório apresentado estão em tratamento 80 crianças, acompanhadas por 125 adultos. E mais, de janeiro até julho, foram feitas uma média de 56 refeições por mês e mais de 1.200 pessoas pernoitaram na entidade. O CAC conta com a ajuda dos empresários e da população para continuar o trabalho. Já inclusive consegui parceiros aqui, já que me deram retorno. Já teve gente que assumiu conta de luz, já teve gente que assumiu as despesas de manutenção de pátio, de impressora, enfim. A semana começou com um tempo encoberto e o veranico deve ir embora nos próximos dias. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para terça-feira é de bastante nuvens em Passo Fundo, o céu fica encoberto pela parte da tarde e também à noite. Mínima de 15, máxima de 25 graus. A quarta-feira marca céu encoberto com chuva fraca durante o dia. Mínima na casa dos 14 graus e a máxima que não passa dos 23. Mais um fim de semana com competições para alguns atletas e equipes apoiados pela UPF. Os judocas Júlia Berté, Ênia de Oliveira Pires, Luiz Henrique Matos e Daniel dos Passos da Silva participaram da Supercopa Tramandaí, campeonato estadual sênior. Pela categoria Sub-21, Luiz Henrique e Daniel foram campeões. Já pela categoria Sub-15 pesado, Ênia ficou com o vice-campeonato. Júlia participou do estadual e da seletiva e também ficou com o vice-campeonato. Já a categoria 2004 do Esporte Clube Vila Nova foi campeã da terceira Copa Taquari de Futebol de Base. O torneio teve a participação de equipes gaúchas e catarinenses. E a partir de agora, todos os detalhes da carreira dos esportistas apoiados pela UPF você pode conferir em um site desenvolvido especialmente para os atletas. É só acessar upf.br/atletas. E em Passo Fundo, o muro do Lar da Menina da Fundação Lucas Araújo está mais colorido. O trabalho foi feito por bolsistas do projeto de extensão Paisagismo Produtivo e Educação Ambiental, Transformando Espaços, Transformando Vidas, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF. No ano passado, o projeto já tinha realizado a pintura da quadra de esportes, revitalização de bancos e a instalação de um jardim vertical na parede da creche. As ações para a Jornada Nacional de Literatura já movimentam muita gente em Passo Fundo e região. São pessoas e grupos de diversas áreas que trabalham pela leitura e literatura. Geralmente, eles são usados em depósitos de supermercados, lojas de varejo, armazéns e até em galpões de transportadoras. Isso porque eles têm muita resistência, durabilidade e oferecem maior praticidade para a organização dos estoques. Só que aqui, eles vão ganhar uma outra utilidade. Os pallets vão servir de base para as estações de leitura. A partir do dia 5 de agosto, Passo Fundo vai receber alguns destes pontos. Para nós, da jornada, é uma satisfação imensa ter o grupo, principalmente o grupo do EMAL, que abraçou a nossa causa, que está sendo o nosso grande parceiro nessas nossas estações de leitura, no Caminho das Artes. Essas atividades das estações de leitura, nós queremos que as crianças, que as escolas, porque como a gente está jornalizando a cidade, nós também queremos jornalizar as escolas. Então, toda a produção da escola, a criança como protagonista, o professor como protagonista nessas estações, mostrando o envolvimento deles com as obras da jornadinha. Uma forma de reaproveitar esses materiais que talvez iriam para o lixo e contribuir com o meio ambiente. Vão ser usados 48 pallets na base e 32 para fazer os bancos. A gente pensou em trabalhar com materiais recicláveis, no caso o pallet. Então a gente vai utilizar pallets de obras, enfim, e vai então trabalhar com eles, criando módulos que são são patamares, então, para as crianças passarem em cima, e pequenos bancos onde elas vão poder se sentar com algumas almofadas coloridas. E daí vai ter mais uma estrutura também de cobertura com guarda-chuvas coloridos, que é tudo para entreter mais as crianças, né?
E neste sábado tem a primeira estação de leitura. Vai ser a partir das 8h30 da manhã, no campo do antigo quartel. A gente fica por aqui, mas temos um encontro marcado amanhã ao 12h30. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.